Prezados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, queremos mais uma vez transmitir aos irmãos, compartilhar com os irmãos mais uma mensagem da Palavra de Deus, da parte de Deus para os irmãos. E a mensagem que nós gostaríamos de estar meditando com os irmãos no dia de hoje se encontra no livro do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículo 22 em diante, que nos diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Vamos fazer uma oração para que o Senhor nos conceda a tua graça e nos dirija nesta mensagem através do seu Espírito Santo. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade. Queremos te pedir, ó Pai, que tu venhas, Senhor Deus, falar aos nossos corações, às nossas vidas de uma forma toda especial. Fale ao coração de cada um daqueles, Senhor Deus, que nesta hora estarão ouvindo esta mensagem. Abençoe grande e poderosamente a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, o tema desta mensagem é Vencendo a Tempestade. Vencendo a Tempestade. Nós vemos nesta passagem que Jesus, ele apazigua, ele faz acalmar o mar ou o lago aqui, como diz a palavra de Deus, em outra passagem fala o mar. Jesus, ele está aqui saindo da cidade de Cafarnaum e indo em direção, na travessia deste lago, deste mar, para Gadara, cidade de Gadara. E no meio dessa trajetória, no trânsito, no navegar neste lago, nós vemos que Jesus, que este barco, que a tripulação, elas enfrentam uma grande tempestade. Uma grande tempestade. E tempestade que comumente naquela região acontecia de tempo em tempo. E nesse exato momento nós vemos que o navegar de Jesus com seus discípulos enfrentam essa tempestade. Irmãos, nos chama a atenção aqui algumas coisas nesta passagem, algumas situações a serem observadas nessa passagem. E o que nós devemos observar aqui nesta passagem? Comumente nós nos deparamos e observamos com uma certa ênfase a conclusão daquilo que Jesus Cristo fez, que foi cessar a tempestade, ordenar que a tempestade cesse, e a tempestade cessa, e todos ficam maravilhados com aquela ação de Jesus e o que aconteceu. Lhe chama muito a atenção esta ação de Jesus Cristo, ao ponto de dizer: quem é este que até os ventos lhe obedecem? E nós vemos, irmãos, que nos atemos muitas das vezes a esta situação. Mas eu quero fazer uma observação nessa tarde ou nesse dia, atentando para uma observação que Jesus Cristo faz quando ele que está dormindo é acordado pelos seus discípulos. Os seus discípulos estão desesperados, os seus discípulos estão
achando que iriam morrer, que iriam naufragar e que iriam morrer. E eles acordam Jesus e suplicando a Jesus para que ele acorde, porque eles estão em perigo, desesperados. Jesus acalma a tempestade. Mas algo que nos chama a atenção aqui, que talvez passe desapercebido para muitos e que nós devemos observar com bastante atenção, é justamente a pergunta de Jesus Cristo para os seus discípulos. Aqui no versículo 25 do capítulo 8 do Evangelho segundo São Lucas. E a pergunta dele é: onde está a vossa fé? Em outras passagens, nós vemos o Senhor Jesus dizendo: não tendes fé? Em outra passagem, ele diz: homens de pouca fé. Nós vemos que, de todas as maneiras, Jesus, ele procura ver nos seus discípulos algo que ele não estava vendo. Jesus estava vendo desespero, Jesus estava vendo ansiedade, Jesus estava vendo desconforto, Jesus estava vendo uma série de situações que naquele momento estava presente na vida dos seus discípulos. Quero dizer para os irmãos que se qualquer um de nós estivéssemos também neste barco, juntamente com Jesus, muito provavelmente a nossa ação seria idêntica à dos discípulos. Estaríamos também entrando em desespero, estaríamos também angustiados por aquela situação que estivéssemos vivendo naquele momento, com o vento, a tempestade forte, água entrando no barco, aparentemente uma situação fora do controle. Nós acharíamos também que iríamos morrer, e o desespero possivelmente iria nos abater. Mas, irmãos, esta passagem, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela nos mostra a situação que o servo de Deus passou no passado e tiveram vitória, e que de alguma forma nós podemos tirar proveito dessa situação e nos amparar de uma forma segura na pessoa de Jesus Cristo, sabendo que Ele vai agir em algum momento, Ele vai operar em algum momento em nossas vidas, e nós, em momentos que nós tenhamos que passar por situações adversas, Ele vai agir, Ele vai operar de qualquer maneira em nossa vida, com certeza. Então, se nós estivéssemos lá, estaríamos desesperados da mesma forma, da mesma maneira. Então, irmãos, uma outra coisa que nós observamos aqui nesta passagem, não somente essa questão de Jesus, e principalmente essa questão de Jesus, de olhar para os seus discípulos e dizer para eles: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Jesus olhou para eles e procurou neles algo que não estava vendo, pelo menos naquele momento, fé, para que algo pudesse alterar aquela situação. Mas, irmãos, nós vemos que é uma situação que eles passam com Jesus Cristo dentro do barco. Isso nos leva a pensar também numa outra situação, que, irmãos, muito embora sendo discípulos de Jesus, estando com Jesus no barco, eles enfrentaram uma situação adversa. Isto nos leva a crer e a pensar o seguinte: que não é pelo fato de nós sermos cristãos, que não é pelo fato de nós sermos crentes em Cristo Jesus, que nós estamos isentos de sofrermos, de passarmos por situações adversas, que nós estamos isentos de, muitas das vezes, não ficarmos doentes, muitas das vezes não termos problemas, muitas das vezes não termos dificuldades, de maneira nenhuma. Jesus estava no barco e eles enfrentaram uma tempestade,
e Jesus estava no barco. A palavra de Deus nos diz no livro do Evangelho segundo São João, capítulo 16 e versículo 33, onde ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vemos que no mundo nós teremos aflições, é passível o ser humano, e aqui é o ser humano, em especial aquele que não tem Cristo, mas também aquele que tem Cristo no seu coração, passar por momentos de aflições deste mundo. Mas o que o Senhor nos diz na sua palavra é para nós termos bom ânimo, é para termos bom ânimo, e neste bom ânimo está presente a confiança, está presente a esperança, está presente a nossa fé em Jesus Cristo. Tem de bom ânimo. Então nós não estamos isentos a isso, a passar por isso. Isso nos mostra esta passagem da palavra de Deus. Nós vemos até reforçando esta situação, que os servos de Deus do passado passaram por situações adversas também, mas no momento em que eles passaram por situações adversas, algo de maravilhoso aconteceu. E o que foi este algo de maravilhoso? Deus esteve presente com eles. Deus esteve presente com eles no momento em que eles estavam enfrentando uma situação adversa. Nós vemos no livro de Daniel, no capítulo 3 do livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 30, vai nos falar a respeito do rei Nabucodonosor, que constrói uma estátua e conclama todos os seus súditos e os principais do seu reino para inaugurar aquela estátua, e manda que os seus servos toquem os instrumentos, e quando tocar os instrumentos, todos, o povo do palácio, fora do palácio, nações, deveriam se dobrar em adoração àquela estátua. No entanto, havia no reino do rei Nabucodonosor 3 servos de Deus, 3 servos de Deus que foram lhe dado o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando o rei tocou os instrumentos, mandou tocar os instrumentos, eles permaneceram em pé, não se encurvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor. E qual era a sentença para aqueles que não se dobrassem diante da estátua do rei Nabucodonosor? A sentença era ser lançados na fornalha de fogo ardente. E assim foram trazidos esses homens à presença do rei, porque pessoas viram que eles não se dobraram quando os instrumentos tocaram. E mais uma vez, diante do rei, agora o rei ordena que eles observem os instrumentos e se dobrem, senão o que lhes aguardavam era a fornalha de fogo ardente. Mas eles permaneceram firmes na presença de Deus, permaneceram firmes diante do Senhor, sabedor que o Deus que estava com eles era poderoso para livrá-los daquela situação em que o rei Nabucodonosor estava preparando para eles. E tocou os instrumentos, mas eles não se dobraram. Então mandou acender 7 vezes a fornalha de fogo, o fogo daquela fornalha, aquecer 7 vezes mais, para lançá-los dentro daquela fornalha, para que eles pudessem ser consumidos pelo fogo. Eles foram lançados, os guardas que os lançaram dentro da fornalha morreram. Mas o rei observou uma coisa: eles que estavam atados, amarrados, lançados dentro da fornalha de fogo ardente, quando o rei Nabucodonosor, após serem lançados lá dentro daquela fornalha,
ele observou que dentro da fornalha não tinha 3 pessoas, mas tinha 4 pessoas. E ele disse: nós não lançamos 3 pessoas lá dentro da fornalha? Sim, mas eu estou vendo 4, e uma semelhança do Filho do Homem. Então nós vemos, irmãos, que na fornalha de fogo ardente, Deus estava presente junto com os seus servos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não livrou-os de ser lançados na fornalha de fogo ardente, mas ele livrou-os de serem destruídos pela fornalha de fogo ardente e pela ira do rei Nabucodonosor. Eles foram livres, Deus estava com eles lá. Deus poderia perfeitamente, com todo o seu poder, impedir que eles pudessem ser lançados lá, mas Deus permitiu que eles fossem lançados lá. Deus permitiu que eles passassem por aquela situação. Mas uma coisa é certa, Ele permitiu que eles passassem por aquela situação, mas Ele também passou com eles por aquela situação, dando a eles vitória, guardando, livrando daquele mal e daquele perigo. Livrando daquele mal e daquele perigo. Um outro servo de Deus, Daniel, que diante de um edito real, no capítulo 6 do livro de Daniel, diante de um edito real, o rei que convencido pelos seus principais, pelos seus presidentes, pelos seus prefeitos, pelos seus governadores, em editar um edito real, para que durante o período de 30 dias, ninguém consultasse a outro Deus, senão o rei. Durante 30 dias, ninguém buscasse outro Deus, ou falasse com outra pessoa, senão o rei, que era a autoridade, o rei Dario. E nós vemos que quando o edito real foi assinado, porque eles procuravam ocasião contra Daniel, que havia sido um dos 3 príncipes colocados pelo rei Dario sobre os presidentes, e ele com excelência, por ter um espírito excelente, sobressaía sobre os demais, inclusive sobre os demais príncipes, e o rei estava pretendendo colocar sobre todo o seu reino. E nós vemos que isso trouxe inveja para as pessoas que estavam ao redor de Daniel, e procuraram de alguma forma impedi-los que ele chegasse e alcançasse este objetivo. E uma das formas foi procurar na lei do seu Deus, porque eles sabiam que Daniel adorava o Deus vivo e que jamais iria se dobrar diante de outros deuses. E quando Daniel sabe do edito, fica sabendo do edito real, ele toma uma atitude, ou seja, ele não muda as suas ações, ele não muda a sua conduta diante de Deus, mas ele vai para a sua casa, abre a janela em direção a Jerusalém e dobra os seus joelhos 3 vezes ao dia, como ele costumamente fazia, e orava a Deus. E quando assim viram os seus colegas que ele estava procedendo desta maneira, foram falar ao rei, e o rei, não podendo voltar atrás do seu edito, mandou trazer Daniel e lançá-lo na cova dos leões. Mas disse algo para Daniel, que o Deus que ele servia, que o livrasse da boca dos leões. E trouxeram Daniel para ser lançado na cova dos leões, e assim o fizeram. O rei naquela noite não dormiu, e de manhã, logo cedo, ele foi até a cova dos leões, chamando por Daniel de uma forma, com a sua voz embargada, triste, porque ele gostava muito de Daniel. Mas quando ele chegou lá e chamou por Daniel, Daniel disse: vive, ó rei,
o Deus, o meu Deus a quem eu sirvo, Ele me livrou da boca dos leões. Deus, Ele permitiu que Daniel fosse lançado na boca dos leões, ou melhor, na cova dos leões, mas Ele estava com Daniel lá na cova dos leões, dando a ele livramento da boca dos leões, dando a ele livramento de todo o mal. Daniel saiu intacto de lá. Ou seja, não é pelo fato de Daniel ser uma pessoa temente a Deus que isto lhe evitou de ser lançado na cova dos leões. Não é porque Sadraque, Mesaque e Abednego eram tementes a Deus que isto evitaram que eles fossem lançados na fornalha de fogo ardente. Mas uma coisa é certa que nós podemos ver na palavra de Deus: Deus passou com eles no momento difícil da vida deles. Deus passou com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus passou com Daniel lá na cova dos leões, dando livramento para eles. E a palavra do Senhor, ela nos mostra o seguinte: muito provavelmente nós não vamos ser lançados na cova dos leões. Muito provavelmente nós não vamos enfrentar uma fornalha de fogo ardente. Muito provavelmente nós não vamos enfrentar uma tempestade no mar. Mas a palavra de Deus nos diz aqui no livro do Evangelho segundo São João, no capítulo 20 do Evangelho segundo São João, algo que ficou consagrado para que nós pudéssemos estar meditando nela a cada dia a palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra de Deus, no versículo 30 do capítulo 20 do Evangelho segundo São João: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, esses sinais que Jesus Cristo operou, esses sinais que Deus operou lá no Antigo Testamento, são registros para que nós possamos depositar a nossa fé em Cristo Jesus, crendo que Ele é poderoso para nos dar o livramento em circunstâncias que nós venhamos enfrentar no nosso dia a dia, no nosso viver diário. Ele é poderoso para nos dar vitória sobre toda e qualquer circunstância. Podemos passar, mas seremos vencedores se nós tivermos com a nossa fé depositada nele. Então, quando nós vemos os discípulos dentro do barco com Jesus, eles enfrentaram uma tempestade, muito embora Jesus estava lá no barco. Mas eu quero me reportar agora mais uma vez para a pergunta de Jesus aos seus discípulos: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? É isso que Jesus Cristo queria ver neles, fé. É isso que Jesus queria ver, fé. E, queridos irmãos, nós podemos enfrentar uma série de situações, nós não estamos imunes a isto, nós não estamos isentos a isto, mas uma coisa é certa: se a nossa fé estiver em Jesus Cristo, pode ter certeza, meu querido e amado irmão, que Jesus Cristo vai estar conosco, que Jesus Cristo vai estar ao nosso lado, que Jesus Cristo vai estar na nossa caminhada, que Jesus Cristo vai estar no controle de todas as coisas em nossas vidas, e Ele nos concederá a bênção da vitória, se nós assim permanecermos firmes na Sua presença, firmes com a nossa fé depositada nele. Ele vai nos conduzir à vitória em nome de Jesus. Tem uma passagem na palavra de Deus, onde a palavra do Senhor nos diz assim, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18,
e versículo 8. Talvez, quem sabe, lida muitas das vezes por nós de en passant na nossa meditação da palavra de Deus. Capítulo 18, versículo 8 nos diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Porventura achará fé na terra? Sabe, irmãos, a nossa fé, ela deve estar sempre firme na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como, irmãos, isto é importante na nossa vida, no nosso viver diário, a nossa fé em Jesus, porque foi esta a pergunta de Jesus aos seus discípulos: não tendes fé? Onde está a vossa fé? Aonde está a vossa fé? Então, irmãos, ter fé em momentos, em circunstâncias adversas que nós venhamos enfrentar, é de suma importância para que nós possamos ver com os olhos da fé, com os olhos espirituais, a vitória que o Senhor tem para nos conceder, a vitória que o Senhor tem para nos dar. Não devemos de maneira nenhuma esmorecer na nossa fé, devemos permanecer firmes na fé, em nome de Jesus. A palavra de Deus, nós vemos na palavra do Senhor, no livro também do Evangelho segundo São Lucas, que uma certa feita os seus discípulos, ouvindo Jesus, ele pediu algo para eles. E o que ele pediu para eles? No versículo 5 do capítulo 17 do Evangelho segundo São Lucas: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé, faça com que a nossa fé seja acrescida, aumentada. E, irmãos, é importante que a nossa fé seja crescida, seja aumentada, para que nós possamos caminhar, trilhar no caminho do Senhor, de vitória em vitória, sendo abençoado por Ele, não achando que somente pelo fato de nós estarmos numa caminhada com Cristo, que nós não vamos enfrentar adversidade. Nós vamos enfrentar adversidade, mas mais poderoso é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles. Mais poderoso. Então o Senhor, Ele, irmãos, estará conosco sempre, a cada dia, a cada instante, se a nossa fé estiver depositada nele, depositada no Senhor Jesus. Nós vemos na palavra de Deus que em momentos difíceis, irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 13, nós vemos a palavra do Senhor nos dizer algo de maravilhoso na sua parte B. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 5. Eu vou ler o versículo todo e depois eu vou enfatizar a parte B desse versículo, que diz assim: sejam vossos costumes sem avarezas, contendo-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Não te deixarei e nem te desampararei. Isto é uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Não te deixarei e não te desampararei. O Senhor jamais nos deixará. O Senhor nos fará triunfar com certeza sobre as circunstâncias, se nós permanecermos com a nossa fé firme no Senhor, a cada dia, a cada instante. E eu quero encerrar esta palavra me voltando para o livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 1 e versículo 2 e parte do versículo 3, que diz assim: mas agora sim, diz o Senhor, que te criou a Jacó e que te formou a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Que Deus, irmãos, possa te abençoar, que você possa caminhar com a sua fé em Cristo Jesus, porque o Senhor vai olhar para você e vai querer ver a tua fé. Quando aquele paralítico foi trazido à presença de Jesus, quando ele estava numa casa e não dando para entrar na casa, eles destelharam aquela casa e trouxeram o paralítico numa cama até a presença de Jesus. Nos diz a palavra de Deus e Jesus, vendo a fé deles, Jesus quer ver a tua fé colocada nele, sabedor que ele é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Deus que te abençoe, meu querido irmão, em nome de Jesus Cristo. Caminhe de fé em fé na pessoa de Jesus. Amém. Quero orar por você nesta hora, em nome de Jesus. Pai Celestial, te damos graças a Deus pela vida de cada um dos teus servos, daqueles que estão ouvindo esta mensagem nesta hora, que tu possa falar aos seus corações, fortalecendo, animando, concedendo a tua graça, Pai Celestial, e fazendo o Pai Celestial triunfar na tua pessoa, Pai, sobre todas as circunstâncias, meu Pai. É no nome do amado Filho de Jesus Cristo que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém.